Livro dos Salmos, 133. Sejamos, assim diz a bendita, inspirada e inerrante palavra do Senhor. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus bendito, Tu inspiraste a Tua palavra para que ela fosse lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O meio de crescimento na graça e conhecimento do Teu Filho bendito. Pois a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Fala ao nosso coração, Senhor. Instrua-nos na Tua palavra, na compreensão e aplicação da Tua palavra. Isso só é possível, Senhor, mediante a operação do Teu Espírito Santo. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nem um pregador, nem um ouvinte, ó Deus, para compreender e aplicar a Tua palavra efetivamente ao nosso coração. Deus, vem falar conosco. Permita que o Teu Espírito Santo, que inspirou a Tua palavra, ilumine também o nosso entendimento para a compreensão e aplicação da mesma. É a nossa oração nos merecimentos de Cristo. Amém. Em 2020, quando surgiu a pandemia e fomos obrigados a entrar em estado de quarentena, muitos de nós achávamos que a quarentena teria a vantagem de nos aproximar mais de Deus. Teríamos mais tempo para ler a palavra de Deus e orar, e assim estar em comunhão com Deus, coisa que não era nem sempre possível na correria dos dias antes da pandemia. No entanto, passaram-se os meses, aliás, passaram-se anos, pelo menos 2 anos. E o tempo provou o contrário. Ao invés de mais comunhão com Deus, fomos expostos às grandes fraquezas espirituais. Nesse sentido, meus irmãos, a quarentena provou ter mais desvantagens do que vantagem para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus. Um dos efeitos da pandemia para a igreja, meus irmãos, foi a fraqueza espiritual dos membros da igreja. Mas o que deu errado? Por que fraqueza espiritual? Se nós temos mais tempo para ler a Bíblia, orar e fazer outros exercícios espirituais. Se nós assistíamos ao culto online, e muitas das vezes assistíamos cultos seguidos, um atrás do outro. Terminou o culto nessa igreja, abre o link da outra igreja e assiste. Eu estava conversando com a nossa irmã Ednias, ela me disse que no tempo de pandemia, muitas das vezes ela assistia ao culto ao mesmo tempo. Uma pregação, um culto aí, depois vai aí e assim vai. No meu caso, eu assistia também um culto após o outro. Se terminava de ouvir a pregação aqui, entrava no link da outra igreja e assistia ao culto. Mas por que então a fraqueza espiritual do povo de Deus? Se nós tínhamos tempo para ler a Bíblia, orar e assistir aos cultos pela internet. A resposta, meus irmãos, é que embora a meditação e a oração sejam elementos importantes, elas não são suficientes. Na pandemia, faltou um elemento muito importante. Faltou outro elemento que complementa para o nosso crescimento espiritual. Você sabe do que é? A comunhão. Faltou a comunhão com os nossos irmãos. Faltou aquele calor dos nossos irmãos, seja em culto público ou nas demais atividades da igreja. Meus irmãos, muitos menosprezam a comunhão fraternal.
Mas as Escrituras falam da comunhão fraternal com grande apreço. E o texto que acabamos de ler é um dos grandes exemplos disso. Nesse texto, o salmista, o autor, que é Davi, ele apresenta a excelência da comunhão fraternal. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês no dia de hoje. A excelência da comunhão fraternal. A primeira coisa que nós vemos aqui está no verso 1, que diz o seguinte: oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Meus irmãos, falando da comunhão fraternal, a primeira coisa que Davi apresenta aqui para nós, ao descrever a excelência da comunhão fraternal, ele apresenta a comunhão fraternal como preciosa. O salmista se encanta com a comunhão fraternal. Não sabemos exatamente qual é o contexto desses salmos aqui. Muitas das vezes os salmos nós não sabemos o contexto dele. Nós não sabemos se esse texto faça referência ao tempo em que o povo de Israel estava vivendo em união, quando o povo de Israel se uniu, pois nós sabemos que no reinado de Saul e depois da aparição de Davi, havia já uma certa confusão, guerra, e depois da morte de Saul, Davi não reinou sobre todo Israel. Houve guerras entre o povo de Deus. Nós não sabemos se é depois desta união, depois do povo se reunir, ficar como um só povo, sobre o reinado de Davi, reinando sobre as 12 tribos de Israel. Nós não sabemos se é nesse tempo que Davi vai escrever esse mesmo texto. No entanto, pela descrição desse texto, que é os Salmos de Romagem é uma coleção de cantos que começa do Salmos 120 e vai até Salmos 134. São ao todo 15 salmos que eram então entoados à medida que o povo caminhava até Sião, à medida que o povo ia para Jerusalém adorar ao nosso Senhor. Então, nós sabemos, independentemente de qual o contexto desse salmo, nós sabemos que esse salmo, assim como os demais salmos de romagem, foram escritos, foram compostos, a fim do povo cantar à medida que ia para Jerusalém. Então é um cântico, e à medida que o povo ia se encontrar para se reunir como povo de Deus, lá em Jerusalém, lá em Sião, o povo ia cantando estes salmos. E um dos salmos é isto aqui: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus irmãos, a expressão oh, traduzido aqui como oh, é uma interjeição, ela também pode ser traduzida como vejam, olhem como é bom e agradável viverem os irmãos. Também poderia ser traduzido dessa forma. Se o contexto foi depois da união do povo de Israel, deixando de guerrearem um contra os outros, certamente serve aqui de ensino. Davi, então, ao olhar, depois de um tempo de guerra, ao olhar o povo todo em união, Davi exclama: vejam, olhem como é bom e como é agradável o povo de Deus viver unido. Mas independentemente se esse não for o contexto, a questão é que quando o povo se reunia em Sião, a canção que eles cantavam era esta aqui: vejam, olhem como é bom viverem unidos os irmãos. O texto apresenta 2 adjetivos para qualificar esta mesma união, para qualificar esta mesma comunhão do povo de Deus. O primeiro é bom. O primeiro adjetivo é bom. Davi, reparem, meus irmãos, está usando a mesma avaliação que Deus usou lá em Gênesis, no capítulo 1. À medida que Deus criava as coisas da criação, Deus dizia: é bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. É a mesma palavra que Davi está a usar, e é a mesma qualificação. Davi está dizendo: olhem, a comunhão dos irmãos é bom. É boa a comunhão dos irmãos. Meus irmãos, o termo aqui bom indica um estado ou função apropriada à espécie, ao propósito ou à situação. Por exemplo, o fruto das árvores lá no Éden é descrito como bom para o alimento.
lá em Gênesis 2:9. Nesse sentido, então, meus irmãos, Davi está dizendo que a comunhão fraternal é a natureza do povo de Deus. É função do povo de Deus viver em comunhão. É função do povo de Deus estarem unidos, estarem em comunhão. Vejam, isto é bom. Isso faz parte da vossa natureza. Isso é vossa função, estarem em comunhão. É para isso que existimos, meus irmãos. Deus não chamou cada um de nós para vivermos isoladamente. Deus nos chamou para vivermos em comunidade, em comunhão com o povo de Deus. Deus chamou um povo e somos todos membros do corpo de Cristo. E quando estamos em comunhão, estamos fazendo aquilo pelo qual fomos criados. Vejam como é bom viver os irmãos em comunhão. O outro adjetivo que Davi usa é a palavra agradável. Davi não apenas qualifica a comunhão fraternal como sendo boa, ele também qualifica como sendo agradável. E o termo aqui dá a ideia de algo aprazível, algo prazeroso, algo deleitoso. E, meus irmãos, a ideia aqui é que a comunhão fraternal é algo que é prazeroso de se ver e experimentar. É algo que dá prazer, dá deleite em ver, dá deleite em experimentar a comunhão fraternal. É algo no qual nós nos deleitamos. Mas veja, meus irmãos, aqui a diferença entre aquilo que é a descrição de Davi com aquilo que é a avaliação dos ímpios quando olham para a comunhão dos irmãos. Quem não nasceu de novo não pode entender essa reunião dos irmãos, não pode compreender, ver essa beleza da comunhão fraternal. Quem não nasceu de novo, veja a reunião dos irmãos como algo chato, algo sem proveito nenhum. Como vocês podem toda hora ir para a igreja, dizem eles. Como conseguem ficar 2 horas sentados, ouvindo alguém falar para vocês, ouvindo o pastor falar para vocês. Que coisa chata, dizem eles. Meus irmãos, essa é a descrição de alguém que não nasceu de novo. Um crente vê a comunhão fraternal como algo deleitoso, algo prazeroso, algo no qual nós nos deleitamos. É uma mentalidade, é a mesma mentalidade, por exemplo, que vemos escrito no Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotos. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda das perversidades. Meus irmãos, se você não olha a comunhão fraternal com essa beleza, como algo precioso, de duas, uma coisa: ou você está em grande fraqueza espiritual, ou você não nasceu de novo. O que nasceu de novo tem prazer em estar na comunhão do Senhor. O que nasceu de novo tem deleite em se reunir, em saber: uau, hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, eu vou adorar ao meu Deus na companhia dos meus irmãos. Quem nasceu de novo tem esse deleite. Será que você tem esse deleite? Será que é com alegria que você diz: vamos à casa do Senhor? É com alegria que você vem para a comunhão, vem para os encontros na igreja, seja nos dias de semanas ou no domingo, para adorar ao Senhor? Se você veja a reunião da igreja como algo chato, você não nasceu de novo. Você não foi regenerado. Porque quem nasceu de novo, veja a comunhão fraternal como algo precioso, algo maravilhoso, meus irmãos, algo maravilhoso. Veja, ao preparar esse sermão, ao ver aqui Davi descrever a comunhão fraternal como algo bom e agradável, não tem como não me lembrar de Romanos capítulo 12, verso 2, que ele vai dizer lá que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ali Paulo vai descrever, vai falar da natureza da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Observe que essas palavras também são empregadas aqui por Davi, para falar da comunhão fraternal. A comunhão fraternal, ela é boa,
É bom a comunhão fraternal e ele é agradável também. As mesmas palavras usadas para falar da natureza de Deus, são as mesmas palavras usadas para falar da comunhão fraternal. No entanto, há falta nesses salmos de uma palavra que Paulo usou lá. Ele vai falar que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita. No entanto, nós não temos aqui a palavra perfeita. Mas isso denota alguma coisa. Apenas a salmista aqui, Davi, vai descrever a vontade de Deus como sendo boa e agradável. E ele não vai dizer que ela é perfeita. Isso é importante de se observar, pois ainda não somos tudo aquilo que nós devemos ser. Mas pela graça de Deus já não somos quem fomos. A comunhão dos irmãos não é algo perfeito. Ela tem desentendimentos, tem brigas, tem decepções, tem coisas que são coisas pecaminosas no nosso meio. Tem desentendimento entre nós. Mas, meus irmãos, é assim mesmo, como seres imperfeitos. Nós ainda não estamos aperfeiçoados, ainda não somos perfeitos. E como ser imperfeito, é mister que estas coisas aconteçam. É mister que na nossa comunhão fraternal, algumas das vezes um irmão fala coisa que nós não vai nos agradar, vai nos chocar. Isso acontece, ainda somos imperfeitos. Ainda não há perfeição. A comunhão fraternal, ela é boa, ela é agradável, mas ela não é perfeita. E você precisa ter isso bem assento na sua mente, para você não se decepcionar, para você não sair da igreja por qualquer decepção que você tiver com algum irmão na igreja. Mas, irmãos, a nossa comunhão ainda não é perfeita. Ela será perfeita no dia de Cristo Jesus, quando formos glorificados. Neste lado da vida, nós ainda somos imperfeitos. Mas, irmãos, se essa é a ideia da comunhão fraternal, então é necessário nós cultivarmos as virtudes de paciência, longanimidade, misericórdia, bem como instrução e correção para com os nossos irmãos. Tenha paciência, tenha longanimidade e tenha misericórdia no trato para com teus irmãos. Você erra e eu erro, todos nós falhamos e devemos agir com longanimidade, paciência e misericórdia na nossa comunhão. Senão, não será possível mantermos comunhão. Pois embora ela seja boa e agradável, ela não é perfeita. E por isso devemos agir com essas virtudes. Bem como também devemos instruir e corrigir quando nossos irmãos falharem contra nós. Meus irmãos, no século XIX, havia uma senhora que procurou um pastor batista chamado Charles Spurgeon. Ele disse que nunca encontrou nenhuma igreja boa em Londres, nenhuma igreja boa em Londres. Spurgeon lhe respondeu: qual é o problema, senhora? Será que você não está procurando por uma igreja perfeita? Ela disse: sim, estou sim. Então Spurgeon lhe disse: minha senhora, não se una a essa igreja, porque quando você se unir a essa igreja, ela vai deixar de ser perfeita. Você vai estragar essa igreja, então não se una a essa igreja. Meus irmãos, a ideia é o seguinte: não há igreja perfeita neste lado dos céus. Todos nós somos imperfeitos. Se você procura por uma igreja perfeita, então, por favor, não entre nessa igreja, porque você é imperfeito e vai estragar esta igreja. Apesar de nossas imperfeições, queridos irmãos, não há nenhum povo na terra cuja unidade e comunhão é tão bela e agradável como a do povo de Deus. Quando a igreja se reúne, nós experimentamos o céu na terra. Quando a igreja se reúne, de acordo com o autor aos Hebreus, capítulo 6, verso 4 e 5, a igreja ela prova o dom celestial, se torna participante do Espírito Santo, prova a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Meu caro irmão, este é um mundo caído. Você precisa da comunhão dos teus irmãos. Não viva isoladamente. Você precisa da comunhão dos teus irmãos. Embora nascido em diferentes lugares, em diferentes épocas, em diferentes culturas, somos um só povo, tendo um só Pai e um só Senhor e nosso irmão Jesus Cristo e o Espírito Santo como nosso Consolador. Venha com encanto para a comunhão fraternal. E é com este mesmo encanto que Davi olha para a comunhão fraternal.
Olha, meus irmãos, então aqui a diferença entre os crentes e aqueles que são desigrejados. E desigrejados não vejam a importância de se reunir como povo de Deus. Mas Davi aqui vai dizer, oh, como é bom e agradável a comunhão fraternal. Mas Davi também, ele vai descrever não apenas a comunhão fraternal como sendo preciosa. No verso 2, ele vai descrever a comunhão fraternal como sendo edificadora. Veja o verso 2. É como óleo precioso sobre a barba, o qual desce para a barba. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para as golas de suas vestes. Meus irmãos, em segundo lugar, então, o salmista, ele apresenta a comunhão fraternal como sendo algo edificadora. Aqui, ao mencionar o óleo da barba de Arão, Davi, ele está fazendo alusão àquilo que é o óleo que era usado na unção para consagrar os sacerdotes. Havia um óleo específico, o livro de Êxodo, capítulo 30, vai descrever sobre isto. Este óleo, ele servia de um símbolo do Espírito Santo, capacitando as pessoas para o ofício sagrado. Lá está descrito, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 13, capítulo 16, verso 13. Este óleo, meu irmão, ela descia sobre a barba de Arão, era derramado sobre a cabeça de Arão e descia sobre as barbas, e da barba descia até as suas vestes. Mas veja, meus irmãos, a importância deste símbolo do óleo que era derramado como símbolo da unção do Espírito Santo sobre a vida do sacerdote. Então Arão, ele descia da sua barba, da sua cabeça, da sua barba, e ele descia até as suas vestes. O importante observar que o livro de Êxodo vai descrever que nestas vestes estavam também representadas simbolicamente as 12 tribos de Israel. Em um dos ombros estavam 6 tribos de Israel e no outro ombro estavam outras 6 tribos de Israel, totalizando, somando as 12 tribos de Israel. E o óleo então da unção descia sobre a cabeça, sobre a barba e passava até as 12 pedras que tinham sobre as suas vestes. E esse óleo então como que ungia estas mesmas pedras, simbolizando então a unção que este sacerdote tem e a mesma unção que ele tem, os benefícios sacerdotais, as obras sacerdotais dele que descem sobre todo o povo de Israel. Meus irmãos, certamente isso como Arão como sacerdote aponta para o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Arão era um tipo de Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, onde nós somos abençoados, há uma união entre Cristo e aqueles que foram redimidos. Nós fomos eleitos nele, fomos salvos nele e nós estamos unidos em Cristo Jesus. E é por meio de Cristo Jesus que nós temos esta união. A nossa união, meus irmãos, se dá por causa da pessoa de Cristo. Cristo nos redimiu. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós membros do corpo de Cristo. E é nesta união com Cristo Jesus em que somos abençoados. É nesta união com Cristo Jesus em que nós somos edificados constantemente. Assim como o óleo representava a capacitação do Espírito Santo descendo sobre o sacerdote e descendo sobre o povo de Israel, as 12 tribos, assim também, por meio da nossa união com Cristo, nós temos derramado sobre nós o Espírito Santo, e cada um de vocês que é crente tem esse Espírito Santo, e desfrutamos da comunhão, desfrutamos da edificação. Meus irmãos, com estas palavras, Davi descreve a comunhão fraternal como sendo uma união edificadora. E não tem como não ser, meus irmãos, pois nós estamos cheios do Espírito Santo, e como pessoas cheias do Espírito Santo, estando unidos ao corpo de Cristo, nós realizamos obras que agradam a Deus, bem como cada um de nós exerce seus dons e talentos para a glória de Deus e edificação dos nossos irmãos, como está, por exemplo, escrito em Efésios capítulo 4, verso 7 a verso 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os seus,
para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo concedeu dons à igreja, e é pela atuação do Espírito Santo, na distribuição dos dons que cada um de nós tem, e nessa comunhão fraternal nós somos edificados. O meu dom edifica vocês, o seu dom edifica nós, e nos edificamos mutuamente e crescemos. Mas isso só é possível mediante a comunhão com os irmãos, Certo dia, um pastor puritano do século XVII queria mostrar a importância da comunhão fraternal a um dos membros da sua igreja que estava menosprezando isso, estava a desprezar isso. O pastor puritano foi visitar esta pessoa na sua casa. E tendo visto uma lareira lá no quintal, chamou ele para se aproximarem desta mesma lareira. E separou então uma brasa, tirou uma brasa deste mesmo fogo. Aí o pastor disse para o membro: aguardemos para ver o que vai acontecer a esta brasa. E não tardou, meus irmãos, que a brasa foi retirada do fogo, que ela começou a apagar a chama que ela tinha. Aí o pastor disse para o membro: assim acontece com pessoas que se afastam de Deus. Se você retirar a brasa, uma brasa do fogo, não vai tardar, ela vai apagar. E assim é, meus irmãos. Nós precisamos da comunhão fraternal para continuarmos mantendo as chamas da nossa espiritualidade. Não menospreze a comunhão fraternal, ela é importante, não menospreze. Deus distribuiu dons à sua igreja para que fôssemos edificados por meio dela. Não se aparte da comunhão fraternal, meus irmãos. Não existe vida cristã solo. Todos precisamos dos dons dos nossos irmãos para sermos edificados, a fim de crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas Davi continua no verso 3, dizendo: é como o orvalho do ermo que desce sobre os montes de Sião. Essa primeira parte que eu li do verso 3, descreve Davi apresenta a terceira descrição da comunhão fraternal. Ela não é somente preciosa, não é somente edificadora, mas ela também é restauradora. Meus irmãos, Davi está a equiparar a comunhão fraternal com o orvalho do Monte Hermon. As terras de Jerusalém, elas queimam-se pelo sol do verão. E, meus irmãos, o Monte Hermon, cujo significado no hebraico é montanha sagrada e no árabe é montanha nevada. Ela tem 2.814 metros de altitude, de altitude. O seu pico, então, meus irmãos, ela está sempre coberto de neve. E as neves descem daquele monte tão alto e vão descendo sobre o rio Jordão, sobre todas as terras de Israel, vão passando o rio Jordão, descendo até o mar da Galileia. E estas mesmas neves que se derretem sobre a terra de Israel vão trazer, então, a frescura, vão aliviar o povo do calor intenso do verão, bem como também vão dar vida a agricultura das terras de Israel. E Davi então está usando essa mesma descrição para falar da comunhão fraternal. E a ideia aqui, meus irmãos, como a comunhão fraternal dá vida ao povo de Deus, como a comunhão fraternal restaura a comunhão, restaura o vigor do povo de Deus, meus irmãos. É aqui o que Davi vai apresentar. Na comunhão, meus irmãos, fraternal, nós nos lembramos que nós não estamos sozinhos em nossas lutas, seja contra a carne, o mundo ou Satanás. É um grande encorajamento saber que todos os nossos irmãos, as mesmas aflições que nós passamos, se cumprem entre todos os nossos irmãos ao redor do mundo, como escreveu o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9.
Não enfrente suas lutas sozinho, meu irmão. Venha para a igreja, venha para a comunhão fraternal, venha para o culto, venha para as demais programações da igreja, venha para a comunhão fraternal, restaure o seu vigor espiritual na comunhão dos teus irmãos, em adoração ao Senhor. Venha, meus queridos irmãos, venha com os seus problemas, venha, conte para nós a fim de orarmos, venha, fale das suas bênçãos, das suas alegrias, mas fale também das suas lutas, venha com as suas situações, venha, vamos orar juntos, venha, como Paulo diz em Gálatas 6, verso 2, levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós temos um mau pensamento, um mau hábito de pensarmos que a igreja é o lugar, né, para mostrarmos o quanto nós somos fortes. Quando estamos passando por algum problema, aí nós nos afastamos da igreja, porque não queremos mostrar as nossas fraquezas. Mas nós estamos enganados, meus irmãos. Todos nós somos fracos. Paulo vai dizer, quando ele vai escrever aos Filipenses 4, verso 13, ele não vai dizer que tudo posso em mim mesmo. Ele vai dizer tudo posso naquele que me fortalece. É Cristo que nos fortalece, meus irmãos. Nós somos reformados, mas algumas das vezes a nossa mente é uma mente não reformada. Muitas das vezes a gente acha que nós precisamos de Cristo para sermos salvos, mas nós não precisamos de Cristo para permanecermos salvos. Mas, irmãos, Cristo não só nos traz para a salvação, Cristo nos sustenta em toda a nossa caminhada. E o nosso vigor espiritual depende das obras de Cristo, depende do agir do Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós precisamos, meus irmãos, da comunhão fraternal. A comunhão fraternal é importante para nós revigorarmos as nossas forças. É importante para nós vermos que estamos batalhando, estamos lutando as mesmas lutas, meus irmãos. Estamos enfrentando as mesmas lutas. É interessante observar que este canto de comunhão, ele era cantado enquanto o povo ia peregrinando, saindo das suas terras, das suas cidades, das suas casas, para ir lá em Sião, para adorar ao Senhor. E, meus irmãos, isso também serve para nós. É claro que hoje nós não vamos para Jerusalém, nós vamos nos encontrando na igreja, seja no templo ou em qualquer outro lugar onde for marcado para nos encontrarmos. Mas a verdade é, meus irmãos, é que enquanto nós peregrinamos para Jerusalém celestial, enquanto não chega o dia em que seremos aperfeiçoados, enquanto caminhamos para o novo céu e nova terra, nós precisamos da comunhão fraternal, nós precisamos dela para sermos edificados, para sermos restaurados na comunhão fraternal. Em último lugar, no verso 3, Davi também vai descrever a comunhão fraternal como sendo abençoadora. Olha o que ele vai dizer: ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ele descreveu a comunhão fraternal como sendo preciosa, ele descreveu a comunhão fraternal como sendo edificadora, ele descreveu a comunhão fraternal como sendo restauradora e, finalmente, ele vai descrever a comunhão fraternal como sendo abençoadora. Meus irmãos, Deus se agrada quando o seu povo se reúne, seja para adoração, para o culto solene ou qualquer outra atividade que é do agrado do Senhor. O texto diz que ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O termo ali faz referência aos montes de Sião, como está lá no verso 3. É como o monte do orvalho que desce sobre os montes de Sião. Esse mesmo monte, o orvalho do Hermon, ele descia para os montes de Sião, e Sião ficava em Jerusalém. E era lá onde o povo se reunia, era lá onde estava o tabernáculo, era lá onde então era o centro da vida política e também da vida espiritual, da vida religiosa, ou seja, da vida social e da vida religiosa. E ele então vai dizer que lá o Senhor ordena a sua bênção, lá quando o povo se reúne, quando o povo está em comunhão, o Senhor então derrama as suas bênçãos lá nesse mesmo lugar. Paralelamente, meus irmãos, é uma referência ao ajuntamento do povo de Deus, é na união do povo de Deus, é na comunhão fraternal que Deus derrama suas bênçãos sobre o seu povo. Meus irmãos, nós precisamos manter, prezar por esta comunhão fraternal. Hoje a comunhão fraternal não é restrita em algum lugar como em Jerusalém, como era lá, percebam, se reunir em Jerusalém. Hoje nós nos reunimos em qualquer lugar.
onde o povo de Deus estiver reunido, ali o Senhor derrama as suas bênçãos. Meus irmãos, nós, como igrejas, espalhadas pela face da terra, temos recebido essas bênçãos. Efésios capítulo 1, verso 3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O povo de Deus recebe as bênçãos do Senhor. Ademais, dominicalmente, nós recebemos as bênçãos do Senhor quando o pastor empresta a nós a bênção apostólica. Quando ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Nós somos abençoados dominicalmente. Meus irmãos, não negligenciemos então a comunhão fraternal. A igreja, meus irmãos, é a agência ordinária das bênçãos de Deus para viver em comunhão. Enquanto o povo de Deus vivia em unidade, em comunhão, o texto diz, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, dá uma boa ilustração disso aí, Atos capítulo 2, verso 42 até 47. Ele vai dizer que enquanto o povo de Deus vivia em comunhão, ele dizia, perseveravam na palavra, perseveravam em comunhão, nas orações e no partir do pão. E enquanto o povo de Deus perseverava nestas 4 atividades, veja que está lá a comunhão. O verso 47 no final vai dizer: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, não esperamos crescer espiritualmente se não vivemos em comunhão com os nossos irmãos. Não basta ler a Bíblia sozinho, não basta orar sozinho, você precisa da comunhão dos irmãos para poder também crescer espiritualmente. Também é verdade, meus irmãos, que nós devemos esperar crescer numericamente se nossa igreja não preza pela comunhão fraternal. Se nós mesmos não tivermos comunhão fraternal, como teremos novas pessoas? Como é que o mundo vai nos admirar se nós não prezamos por unidade, se nós brigamos entre nós, se nós não prezamos por comunhão? Nosso Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz que: Senhor, eu rogo para que eles sejam um, assim como eu sou em ti, para que o mundo creia. Então a unidade, a comunhão fraternal é importante para que o mundo veja, para que o mundo creia. Se nós não temos comunhão entre nós, o mundo não vai nos observar, o mundo não vai nos admirar, o mundo não vai vir para a igreja, o Senhor não vai acrescentar à igreja para o corpo do Senhor. Irmãos, valorizemos a comunhão fraternal. Nesse texto, Davi, então, ele vai descrever a comunhão fraternal nessas 4 coisas que acabamos aqui de ver. A comunhão fraternal, ela é preciosa, ela é edificadora, ela é restauradora e ela é abençoadora. Diante disso, meus irmãos, precisamos então entender que precisamos valorizar a comunhão fraternal. Eu estou mais do que convencido, meus irmãos, que frieza, fraqueza e imaturidade de muitos irmãos dá-se pela pouca comunhão ou nenhuma comunhão fraternal. Me diz com quem você convive e eu direi por quê ou a causa, darei a razão do nível da sua espiritualidade. Pois como Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes, o inverso disso é que as boas conversações trazem a virtude e a piedade. Meus irmãos, prezemos pela comunhão fraternal. Coloquemos a comunhão fraternal acima dos nossos interesses e gostos particulares. A igreja é a igreja do Senhor. O que reina não são os nossos gostos pessoais, mas a ordem de Cristo para a unidade, para a comunhão entre os nossos irmãos. Por outro lado, nós precisamos, meus irmãos, lutar para preservar esta mesma comunhão fraternal. Efésios 4, 1 até o 6, vai dizer que nós devemos lutar para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Você deve lutar para manter a união, para manter a comunhão no povo do Senhor, entre o povo do Senhor, e não buscar interesses pessoais. O livro que nós lemos na liturgia, na confissão de pecados, Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25, ela apresenta uma lista de como nós devemos então preservar a comunhão fraternal.
Ele diz que tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e ele vai descrever então a lista. A primeira coisa, aproximemo-nos de Deus, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com água pura. Venha para o culto, caro irmão, venha para o culto. Segunda coisa, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarde a tua confissão, guarde essas verdades da fé cristã. Venha, persevere nesta comunhão com os irmãos. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Se preocupe com o teu irmão. Manda mensagem ao teu irmão. Liga ao teu irmão. Irmão, como estás? Como foi a semana? Meu irmão, está a precisar de alguma coisa? Precisa de alguma oração? Se preocupe com o teu irmão. Se preocupe com o teu irmão. É triste quando vemos cristãos tão egoístas, tão individualistas. Cristãos que não estão nem aí com ninguém. Nem aí. Parece que, como se diz lá fora, né? Em minha estadia aqui no Brasil, eu observo muito isso. É cada um por si, Deus para todos. Mas não é assim entre nós. Não é assim entre nós. Eu devo me preocupar contigo e você se preocupar comigo. E por último, não deixemos de congregar, não deixe de se reunir como povo de Deus, não deixe de reunir, não deixe de participar dos acampamentos, das reuniões de oração, do estudo bíblico ou qualquer outras atividades. Convide o irmão para ir para a sua casa, estreite os laços de comunhão fraternal, conheça mais o irmão e certamente nós seremos muito, grandemente abençoados pela comunhão fraternal. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Meus irmãos,